Olá, estamos juntos novamente gravando para o nosso canal Guia dos Perplexos, em continuidade ao vídeo anterior. Acho que depois deste vamos mudar de direção, porque vamos parar com o Tarosofia e vamos dar continuidade ao Decifrando a Bíblia. Então, neste vídeo, que será vamos dizer assim, o último desse bloco, nós vamos dar uma paradinha. Logo eu quero deixar aqui muito claro o que eu pretendo fazer, que vocês concluam com bastante lógica. Se não quero que ninguém creia. Não sou fundador de religião, não sou padre, sou ex-monge beneditino, na verdade cheguei apenas a diácono, mas para mim a fé e a ciência têm que estar juntas. Então não creiam, duvidem, pesquisem, façam como o meu sobrinho Wellington. Falei que era um corte sagital no vídeo em que mostrava o lobo temporal construindo o mundo como nós vemos, e ele disse: não, tio, não é um corte sagital, é um corte axial. Maravilha, façam isto. Ele é técnico no assunto, então tem que me dobrar, tirar o chapéu, porque o que prevalece, o que tem que prevalecer é a verdade. Então, por favor, espero de vocês esta contribuição. Do contrário, vocês não estarão entendendo nada do que eu quero falar. Logicamente, aqui está. Vamos começar com o resumo que eu fiz, isso aqui é meu, depois de 40 anos de pesquisas e estudos. Então, olha aqui. Eu, você e todo mundo, todo ser humano está representado por esse círculo central, que é o eu consciente, racional, todo mundo. Isso aqui tem 80 bilhões de seres humanos hoje, que esse círculo menor representa todos eles. Vamos detalhar, mas o que aparece aqui em mim é o mesmo que aparece em você e em 80 bilhões de seres humanos, exceto o conhecimento, porque aqui embaixo nós temos inteligência, vontade, memória e sensibilidade. Então, na memória, nós temos alguma diferença. Na minha memória, coisas que na de vocês há, mas há outras na que vocês não há. Na memória de vocês há coisas que na minha não há, e assim sucessivamente. Então a diferença é a memória. O eu está na memória. Eu sou o que tenho na minha memória. A inteligência também é variável, mas isso é uma questão de cultura, né? Você aprende de acordo com os estímulos que você recebe. A sensibilidade, ninguém trata disso a não ser nos centros espiritualistas, porque na minha igreja, por exemplo, se eu disser que se um padre vir os meus vídeos, ele vai achar que eu estou maluco. Então, resultado, o círculo minúsculo representa a nossa consciência, aquilo que eu digo eu, que é o resultado da integração dos 4 lobos cerebrais, frontal, parietal, temporais e occipital. Eles se unem, né, recebendo as impressões sensoriais, e eles formam aqui as impressões que nos dão a noção de um falso mundo, uma miragem. Então, todo mundo que está dentro desse círculo vê apenas uma miragem, exceto um cientista, quando ele usa um microscópio, ou um astrônomo, quando ele usa um telescópio, e assim por diante. Quer dizer, quando a ciência entra em ação, isso se amplia. E é isso que nós queremos fazer. Preparar vocês para aceitar ou rejeitar, de acordo com o seu critério, o que é fé verdadeira, o que é ciência verdadeira, para unir os dois numa única verdade, num conjunto de verdades. Aqui eu representei o mundo real. Bem-vindos sejam ao deserto do real, diz Morfeus,
que sou eu, para o Nil. O deserto do real está aqui. Deserto por quê? Porque nós não sabemos o que ele é devido às aparências que estão aqui, que fomos nós que criamos. É isso que eu vou definir hoje com a maior precisão possível, porque é o que vai encerrar esse ciclo. Então, o deserto do real. Os cientistas estão entrando nele, porque essa é a zona dos conflitos, o limite entre o que eu estou consciente, o que eu sei, né, a minha memória, o que a minha inteligência me diz, tem um círculo que o limita com o universo de Javé, criado por Javé. E esse limite, quando eu ultrapasso, eu entro na zona dos conflitos. E aí, geralmente, eu posso sentir uma disfunção mental que vai da síndrome de pânico, a psicoses, a esquizofrenia, porque eu abri uma janela da miragem onde eu vivo para o mundo real, né? Matrix, o tempo todo, trata disto. Só que ali é um grupo preparado, como vocês, de 20 a 40. Então, no filme ou no livro, tanto faz, é um grupo preparado. Então, não dá para chegar e dizer isso a qualquer um. Esse grupo preparado, então, tem aqui, nesta consciência, a noção do que eu estou dando a vocês nos vídeos. O que está aqui é uma miragem, é uma ilusão, é maia. A verdade está aqui, mas nós temos essa linha que é uma obliteração feita pelo tronco encefálico, o sistema reticular, né, que ela bloqueia as informações que nos poderiam fazer chegar isto. E quando alguém faz isso sem orientação, desbloqueia, ele normalmente enlouquece, né? O sanatório, ou às vezes as pessoas em casa que estão se tratando, é porque abriram a janela aqui e viram o deserto do real. Piraram. Então não se pode abrir essa janela sem ter muito cuidado. Ou, como diz Helena Blavatsky, antes que os olhos estejam preparados para a verdade, tem que perder a capacidade de chorar. Que bonita frase poética, né? Antes que os olhos vejam a verdade, tem de perder a capacidade de chorar. É uma frase poética para dizer o seguinte: se você quiser ver isso aqui, você tem que perder uma porção de noções, tem que estar preparado para tudo o que vier à frente, porque é um mundo completamente desconhecido que os cientistas estão tendo acesso a ele devagarzinho. Como eu disse, a última notícia que eu tive foi que as galáxias funcionam como os neurônios do nosso cérebro. Essa foi a última notícia. Isso é espetacular. Saber que o universo é uma mente, Reshit, é uma mente, e que as galáxias são os neurônios dessa mente. Bom, vamos então explorar isso devagarzinho. Ao redor, fora do mundo de Javé, nós temos o mundo de Reshit, que é Gênesis 1. O mundo de Javé é citado em Gênesis 2 e Gênesis 3. E fora desta folha de papel, como já dizia a vocês, está o mundo do Ain Sof Aor, que é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que só Ele conhece, né? Pelo menos nós, crentes, cristãos, acreditamos. Ninguém jamais viu Deus, diz São João nos seus escritos. O Filho único que está no seio do Pai, portanto, dentro do campo dele, ele nos deu a conhecê-lo. Então, toda noção que não vier de Jesus está errada. Mas nós temos que combinar isso com a ciência, porque a ciência já acreditou que o Sol nascia no Ocidente e nascia no Oriente e se punha no Ocidente. Agora a ciência, nem o senso comum mais acredita nisso. Ainda existe uma discussão se a Terra é plana ou se é redonda. Bom, e vai por aí. Mas o nosso caminho é ciência e fé. E a nossa fé é na revelação bíblica, especialmente nos evangelhos. Bom, mas de qualquer maneira, não posso ficar somente aderente aos evangelhos, porque há alguma coisa a mais. Por exemplo,
aqui nós temos uma Bíblia para estudantes. Eu a usei no seminário, ganhei no seminário beneditino para estudar e tenho até hoje. Interlinear português, hebraico e inglês. E aqui nós temos uma que não é interlinear, a Torá, já mostrei a vocês várias vezes, do Rabino Meir Matila Malamed, que infelizmente ele não fez interlinear, ele fez uma parte em português, a tradução, e uma parte no original hebraico. Vamos também usá-la, mas não é a mesma coisa que esta que é feita para estudantes de teologia, que ela tem a tradução interlinear, ou seja, aqui está o livro do Gênesis, a parte de cima está no hebraico original e a parte pequenininha aqui embaixo e nas partes laterais está em inglês, a tradução o mais literal possível. Então esta é utilizável, aquela ali é mais difícil, mas eu consigo tirar dúvidas ali. E aqui está, quer dizer, nessas duas Bíblias que eu mostrei a vocês, estão o Gênesis 1 e o Gênesis 2, mas existe um Gênesis 3, que também já mostrei a vocês, aqui no livro Os Mitos Hebreus, da Aliança Editorial, através do conhecimento de Roberto Graves e Rafael Patai, nós temos um relato, que é o Gênesis 3. Vou começar por ele, tá bom? Não existe nas Bíblias, mas está nas Bíblias, porque foi tirada por computação. Um programa especial de computador que selecionou aquilo que não condiz com os relatos de Gênesis 1 nem de Gênesis 2. Então vejam, um computador foi programado para tudo que houvesse na Bíblia, no Gênesis 1 e no Gênesis 2 e no restante, que contradissesse Gênesis 1 e Gênesis 2, toda a Bíblia, Antigo Testamento, melhor seria dizer Antiga Aliança. Então foi separado por esse programa de computador. E aí gerou um outro Gênesis, que eu chamo de Gênesis 3. Está em espanhol, mas é fácil. A criação segundo outro texto bíblico. Deus criou o firmamento completo com o sol, a lua e as estrelas, com uma palavra de ordem. Logo aqui combina com Deus criou com a palavra, ou seja, o pensamento. Logo, vestido com a gloriosa vestimenta de luz, o firmamento como uma tenda redonda, cortada exatamente para cobrir o abismo. Depois de encerrar as águas de cima em uma prega de sua vestidura, águas aqui é energias. Ou seja, essa redoma redonda, né? Redoma redonda, essa cúpula redonda. Instalou seu pavilhão secreto, ou seja, onde ele não pode ser visto, sobre o firmamento, acima do céu, ele então instalou seu pavilhão secreto, não consegue ser visto, é aquilo que eu disse, o círculo depois da nossa consciência, o segundo círculo, né, que vem, o nosso é o primeiro, o dele é o segundo. Então, segundo esse texto, é o pavilhão secreto. Então, aqui está a nossa consciência, que é o que nós vemos, e aqui está a criação de Javé, que nós vamos ler já já. E estamos lendo um texto, que é o texto desconhecido, que eu chamo de Gênesis 3. E se colocou acima de tudo para não ser visto. Seu pavilhão secreto, diz o texto do Gênesis 3, do Rafael Patai. Cercando com a densa obscuridade, isso significa velando, colocando um véu. E forrou com tudo isso as nuvens e as águas de cima. Ali erigiu o seu trono divino. Enquanto realizava a obra da criação, Deus cavalgava através do abismo, mais uma vez dizemos esse abismo, que é Apsu em caldeu e Terrom em hebraico, montado em nuvens ou em querubins. A palavra querubins é uma estupidez, porque querub é o singular, querubim já quer dizer vários. Então, tanto o espanhol quanto o português cometem a burrice de dizer querubins. É como dizer os The Beatles, os Beatles, ou The Beatles. Então, dizer os querubim já é dizer que são mais de um. Mas vamos lá, deixemos isso de lado.
cavalgando em nuvens ou em querubins. Isso é importante porque eu me considero um querub, um caribu, e Deus cavalga sobre meus ombros. Ele está montado nas minhas costas. Deus cavalgava através do abismo, montado em nuvens, em querubins, ou nas asas da tormenta, ou seja, da própria tempestade. Colhia os ventos que passavam e fazia deles seus mensageiros, criou os anjos. Assentou a terra sobre bases firmes, agora está a terra aqui como sendo a matéria. Eretz, tá? Não é terra no sentido do nosso planeta, é a matéria. Pesando cuidadosamente montanhas, fundindo algumas com os pilares das águas do abismo, arqueando a terra sobre elas e fechando o arco com a chave formada por outras montanhas. Aqui a descrição parece que funde a ideia de matéria com a ideia da terra. Os antigos hebreus não tinham essa noção, não só os hebreus, né? Não tinham essa noção, pelo menos é o que nós supomos. Tem que ir lá para 20 mil, 30 mil, 40 mil anos atrás para você ter de novo esse conhecimento. Nós redescobrimos o que já sabiam há 12 mil anos atrás. Mas aqui, então, estamos com um texto que não é dessa época, portanto, estava na ignorância. Nós redescobrimos o que era sabido entre os 12 mil anos atrás e 40 mil anos atrás. Isso é o que explica as pirâmides, Machu Picchu, os colossos da Ilha da Páscoa, etc. Então, terra, Eretz, é matéria. E Hashamayim, céus, é energia. Então, matéria e energia. As águas rugentes do abismo, Apsu, se levantaram. Então, aqui ele personifica Apsu. Apsu, aqui é personificado. Levantaram. E Terrom, que é um dos amigos de Apsu, mulher, sua rainha, que também é chamada Tiamat, ameaçou inundar a obra de Deus. Então, Apsu é marido de Terrom ou Tiamat. Veja só, o relato é mítico, por isso tiraram da Bíblia, arrancaram da Bíblia. Mas o que tem lá continua sendo mítico. Mas, em seu carro de fogo, ele recolheu alguns monstruosos aliados, Leviatã, e os matou golpeando-os no crânio. E ao monstro Rahab, então veja, além de Terrom, Tiamat e Apsu, abismo, Namur, tinha também Leviatã e Rahab, atravessando-lhe o coração com uma espada. É São Jorge, né, minha gente? Tem imagem de São Jorge ou São Miguel Arcanjo. Atemorizadas por sua voz, as águas de Terrom desceram, recuaram. Os rios retrocederam para as colinas e desceram para os vales situados adiante. Terrom, tremendo, reconheceu sua derrota. Deus lançou um grito de vitória. Tarzan, oh! Você veja como a coisa porque a inimiga, olha só, a fêmea aqui é mais poderosa do que o Apsu, não fala mais em Apsu. Então é a mulher, daí a deusa mãe, o matriarcado e o poder que a mulher tem sobre a humanidade, tá? Então, nas outras mitologias, somente na Bíblia o homem é criado primeiro. Por quê? Porque copia a mitologia sumério-acadiana. Mas em todas as outras mitologias, a mulher é criada primeiro. Então, o nosso autor bíblico, de Gênesis 1, 2 e 3, vai se basear na mitologia sumério-acadiana, ou também caldaica, e vai colocar o homem como sendo o primeiro ser criado. Em todas as outras é a mulher, né? Isso é importante, porque mostra que no final das contas nós terminamos dependendo delas e fazendo o que elas querem. Elas é que mandam. Logo, mediu o seco com sua mão e a água que derramou no leito do mar e pôs dunas de areia como limite perpétuo. Ao mesmo tempo, ditou um decreto que Terrom, o Tiamat, nunca poderia infringir. Ou seja,
o limite das águas do mar foram feitos por Javé e elas não podem ir além daquilo ali. Num tsunami acontece, mas não podem jamais voltar a ser o Pantalasa que se diz que foi no início, né? A Terra era uma bolha dentro de um oceano de água, dentro, no fundo. Por mais violentamente que rugissem suas ondas. Então, há um tsunami, às vezes existem aquelas tempestades e nós dizemos o quê? Que as águas estão... há um termo aí que agora não me ocorre, né? Então a água tem muita força, mas elas, por mais que possam bramir e rugir, elas não infringem, elas depois voltam ao normal, porque Javé assim o decidiu. Pois estava assim fechada por trás de portas, através das quais ele havia colocado um ferrolho. Então, tudo é muito mítico. Por isso que Jeremias, supõe-se que quem arrancou esse texto da Bíblia foi o profeta Jeremias. Logo Deus mediu a terra seca, fixando seus limites. Permitiu que as águas doces de Terrom surgissem como mananciais pelos vales e que a chuva caísse suavemente sobre os cumes das montanhas, desde que suas câmaras permanecessem nas alturas. Suas câmaras aqui seriam suas nascentes. Assim fez que brotasse a erva, o pasto para o gado, também para que dessem sombra. Ordenou a lua que marcasse as estações e o sol que dividisse o dia da noite, o verão do inverno, e as estrelas que restringissem a obscuridade da noite. Encheu a terra com animais, aves e répteis, e o mar com peixes, bestas marinhas e monstros. Permitiu que as feras vagassem de um lado a outro na terra. Depois que escurecesse, mas enquanto o sol saía, deviam ficar dentro das suas tocas. Os luzeiros da manhã que observavam, então já estavam criados aqui o sol, a lua e as estrelas, prorromperam em um canto de alegria, e todos os filhos de Deus, anjos, gritaram de alegria. Então, sol, lua, estrela, separados aqui dos anjos, gritaram de alegria. Então, veja, personificação. Tudo é personificado. Jeremias teve medo, receio, de que os hebreus voltassem ao culto aos astros ou que transformassem cada astro em um deus, como era na Mesopotâmia, a lua, o sol era Shamash, a lua era Senar. Então, e aí ele teve medo, e rasgou isso aqui. A lua era assim, desculpem, a lua era assim, o Deus sim. Havendo terminado a obra da criação, Deus se retirou a um santuário no Monte Farã e na terra de Temã. Então, dá um determinado monte, onde ele, na obscuridade onde ele se encontra, ali ele seria visível. Na verdade, Moisés encontrou ele na sarça ardente do Horebe. Não foi no Monte Temã, mas a Bíblia e o Salmo se referem ao Monte Temã. Sempre que ele sai de sua morada, a terra treme e as montanhas fumegam, os vulcões. Então, aqui está a relação de onde foi colhido todo da Bíblia. Salmos, Provérbios, Salmo 18, Salmo 109, Isaías, Jeremias, Jó. Então, tudo foi tirado de dentro da nossa Bíblia, dos originais. Ou seja, está escondido, misturado lá. Eu sei que o livro de Jó diz assim: quisera eu ter o poder de manipular Leviatã. Aqui Leviatã é mencionado, então eles tiraram essa parte de lá. Mas no Gênesis 1, Gênesis 2, não está mencionado Leviatã. Então aqui está. Jeremias achou que era temível ter esse texto, podia se voltar a cultuar essas criaturas, e o que é que Jeremias fez? Arrancou fora da Bíblia. Ele era profeta, tinha esse poder, como também tinham o poder os outros que fizeram aqui uma alteração que eu já disse a vocês. O Rabi Aha diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome.
Adão tinha os cabelos semelhantes ao de uma mulher. Não é isso que eu quero, está do lado de cá. Em uma passagem anterior ao Rabi Girmehá e Eleazar, diz: quando o Senhor, que seja bendito, criou o criou hermafrodita, como é dito, macho e fêmea o criou, e chamou-os Adão. Isso não está na nossa Bíblia. Disse Rabi Samuel Nachmanides: quando o Senhor, seja bendito, criou o homem, o criou bifronte, com duas cabeças. Dividiu-o e resultaram dois dorsos, um de um lado, o outro de outro. Então, aqui nós temos dois rabis falando que o homem era hermafrodita. Então, quando no Gênesis 2 vamos falar da separação, da costela, não tem nada a ver com costela, tá? Costela aparece no texto caldeu. Mas, então, Adão era hermafrodita. Macho e fêmea o criou. Essa é uma das coisas que mudaram para o rei Ptolomeu. Então, quando se fez a tradução grega, a dos 70, mudaram o criou para os criou. Macho e fêmea o criou. O livro é Lilith, a Lua Negra, de Roberto Sicuteri. Se comprarem, vocês vão ver. Então, Platão insiste nisso. Adão era hermafrodita. E aquela história de tirar uma costela de Adão é porque o autor do Gênesis foi muito influenciado, Gênesis 2, foi muito influenciado pela cultura caldaica, pela cultura suméria, e aí lá tem uma história de costela. Mas, na verdade, dividiu ao meio. Ele tinha metade do rosto masculino, metade do rosto feminino. Ali diz duas cabeças. Então, uma monstruosidade. 2 pescoços e 2 cabeças. E um lado do corpo era masculino e outro lado era feminino. Assim está no Gênesis 3. Né? Gênesis 3. Vou mostrar a vocês que foi arrancado pelo profeta Jeremias para não criar confusão. Então ele achou melhor simplificar. Mas está na Bíblia, né? Eu mostrei as referências. Agora vamos ver Gênesis 1. Vou aqui no livro do Rabino Meir Melamed. Então é fácil distinguir o português do hebraico. Ó. Aqui está Gênesis em português, aqui está Gênesis em hebraico. Então, aqui está, no princípio Deus criou o céu e a terra. Não é o céu e a terra. Aqui tem 2 estrelinhas. Acho que vocês podem ver. 2 estrelinhas aqui, ó, 2 asteriscos. Por quê? Porque não é o céu e a terra, é a matéria e a energia. Aqui tem 3 estrelinhas. Então tem 2 estrelinhas no início, ali onde tem terra, aproximar ao máximo, aqui embaixo do meu dedo, e aqui onde tem céu, tem 3 estrelinhas, os céus. Por quê? Não é isso, é a matéria e a energia. Então o que foi criado aqui em Gênesis 1 é a matéria e a energia. Chama a atenção para outra coisa. E disse Deus, as expansão no meio das águas, juntem-se as águas, produz a terra. E Deus disse, Gênesis 1:12, produza a terra erva que dê semente de sua espécie, e árvore que dê fruto, cuja semente esteja nele segundo sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi tarde, e foi manhã do 3º dia. Agora, a ciência diz, é impossível Deus ter criado as florestas, os vegetais, sem o sol, né? Que lá no texto 3, eu nem me lembro, deixa eu dar uma olhada ali para a gente, nem me lembro qual dos dois no texto 3 diz que foi criado primeiro. Aqui, porque joga tudo junto. Aqui diz que, vamos ver, as tormentas, as montanhas, granizo, mediu os mananciais do vale. Assim fez que brotassem a erva, o pasto para o gado, também o grão e a uva para a alimentação do homem, os grandes cedros do Líbano para que dessem sombra. Ordenou a lua que marcasse a estação. Então aqui agora é que ele cria a lua. Ao sol que dividisse o dia da noite. É a mesma coisa. Então o texto é:
primeiro as ervas, depois os astros. Absurdo para a ciência. Então, ali, Gênesis 3 está, como está aqui no Gênesis 1. Né? Primeiro Deus criou as árvores, os vegetais, depois criou e disse Deus: sejam luzeiros na expansão dos céus, para separar dia e noite, sinais por prazos, por dias e anos, as estações. Mesma coisa, Gênesis 1. Impossível. Impossível, né? Nós sabemos que os vegetais precisam de clorofila. E a clorofila é produzida por um tipo de fábrica dentro de cada célula vegetal, né, que transforma a luz do sol em energia. Então, é preciso ter criado primeiro o sol, para depois ter criado os vegetais. Mas o que é que acontece? Acontece que, então já temos um problema ali do Adão hermafrodita. Se eu disser isso para um pastor, para um padre, ele vai me excomungar. Mas é o que está ali. Está dentro da Bíblia, viu? Aí eles alteraram na tradução dos 70. E depois os tradutores da Bíblia hebraica acompanharam a tradução dos 70 porque acharam impossível que Adão fosse hermafrodita. E aí tudo se ajeitou e o que nós estamos lendo é uma tremenda de uma confusão que eu não pretendo, vamos dizer assim, desclassificar. Estou desmontando a Bíblia. Mas em outra sequência, estou remontando a Bíblia. É preciso desmontar para ver os erros e é preciso remontar para ver as virtudes, o que é correto. Isso só se faz com muito estudo e muito trabalho. Mas então o que é que acontece? Acontece o seguinte: segundo a teogonia babilônica, aqui é a mesma coisa. Só é mais fácil porque eu posso ver embaixo, né? Ali eu não mostrei embaixo, mostrei a tradução em português. Aqui eu posso ver embaixo, capítulo 6, Deus diz a expansão. E Deus disse, fez a expansão. E depois foi o dia 2. Aqui eu sei exatamente onde está, né? Porque está em inglês aqui embaixo. E as águas. E Deus criou a terra seca. E chamou depois A. Então Deus disse, versículo 11: haja a grama, cresça as árvores, a erva que dê semente. Bom, versículo 11, vamos descer ao 12, em que cada fruto tenha essa semente. E Deus dividiu os céus da expansão. E Deus disse: haja luminares na expansão dos céus, para dividir entre dia e entre noite, e sejam eles sinais, que é a mesma coisa. Então, primeiro criou os vegetais, para depois criar os luminares, o céu, o sol e a lua. Impossível. Sem clorofila, não existe vegetal. Então, por que é que isto existe aqui? Muito simplesmente, eu acredito no Adão hermafrodita, não tenho dúvida, né? Se vocês, desculpa assim a realidade, mas se vocês olharem o saco escrotal, vocês vão ver uma linha dividindo. Essa linha se abre na mulher e forma o sulco vaginal, né? E o pênis no homem se encolhe, fica pequenininho e forma o clitóris vaginal. Então, na verdade, é um órgão que, durante a formação, determina o sexo. Me desculpem aqueles que são a favor da ideologia de gênero, eu estou dizendo o que a ciência diz. Então, nascemos sem sexo, mas logo se forma se é o saco escrotal e o pênis ou se é a vagina e o clitóris, que são a mesma coisa, desenvolvida cada um de acordo com o sexo. Então, nasce menino e nasce menina. Agora, dizer que aos 12 anos é que vai se saber se é menino ou menina, me desculpem, mas para mim isto é ideologia. Ideologia é problema de cada um, eu tenho a minha. O que diz aqui agora, depois é o Adão bifronte. Deus dividiu, se dividiu, então há dois, não há um só. Era hermafrodita. Pode ser até que a noção da homossexualidade possa ser explicada por essa concepção do hermafrodita. Isso eu concordo.
Pode-se explicar. Por que é que algumas pessoas têm corpo de homem e mente de mulher? E algumas mulheres têm corpo de mulher e mente de homem? Talvez a questão do hermafrodita original possa explicar, mas estou dando aquilo que a ciência diz. Então, depois de determinados meses de gestação, então já se forma o saco escrotal com a costura e lá dentro os testículos e o pênis, no homem, no menino. E na menina, o pênis se reduz a uma pequena pontinha, que é o clitóris, e o saco escrotal se fende na fenda vaginal, na abertura vaginal. Isto é o que a ciência mostra. Eu não estou dando a minha opinião, eu estou dizendo o que é a verdade. Agora, se você quiser acreditar que ninguém nasce menino nem menina, só vai tomar essa decisão aos 12 anos de idade, isso é problema seu. O mundo está cheio de loucos e eu não estou aqui para discutir com loucos. Eu estou aqui para falar a verdade. Então, o problema aqui é o seguinte: o Gênesis e muita parte da Bíblia deve muito à Mesopotâmia. E na Mesopotâmia, o deus Nabô, que é o deus da verdura, ou seja, das árvores, das florestas, é mais poderoso do que o deus Nergal, que é o deus dos astros. Então veja só, Nabô é deus das florestas, né? Portanto, dos vegetais, e Nergal é deus dos astros. Então, o Anu, que é o céu, chama todos eles, primeiro chama Shamash, que é o deus da luz, e fez-se luz. Por quê? Shamash é o primeiro deus a desfilar diante de An, o Anu, e Ki, a sua esposa, majestosamente sentados no céu, não sei de quê, porque aí ainda não estão criando. Então, é a criação segundo o mito caldeu. Então, aí o primeiro a ser chamado, o mais poderoso era Shamash, o deus da luz. Ele é o primeiro a entrar em cena e cria a luz. Olha só, luz separada do sol. Shamash é deus da luz. Confundi-lo com o sol já é outro problema. Isso é o erro de alguns sacerdotes da época, inclusive. Mas o sol não tem nada a ver. Por quê? Porque Nergal é que é o deus dos astros, do firmamento. E Nabô é o deus das florestas, também da sabedoria. Então, como cada um vai desfilando, então o deus das águas em que vai ser chamado para criar os rios e os mares, e assim eles desfilam e cada um vai exercendo o seu poder criador. É assim na teogonia mesopotâmica. E aí o autor do livro da nossa Bíblia seguiu isto, porque ele não tinha ciência suficiente para não escrever assim. Babilônia era o maior centro científico do mundo naquela época, rivalizava com o Egito. Né? E a Suméria, diz Zacarias Sitchin, que era tudo lá era robotizado e que eles tinham naves espaciais que vieram do planeta Nibiru. Conversa de maluco, eu também não tenho nada a ver com essa concepção. Mas eu não fiz esse site para conversar com maluco. Então, de qualquer maneira, então, o que é que acontece? O Deus mais poderoso entra primeiro e faz as florestas, porque a hierarquia é quem vai prevalecer aí. Então, agora já confundi, se é Nabô ou Nergal. Acho que Nabô é das florestas e Nergal é dos astros. E aí entra o segundo deus na sequência do poder, vamos supor que é Nergal, agora já me confundi, e cria os astros, e aí o Sol, a Lua e as estrelas. Então a luz de Shamash não tem nada a ver com o Sol, como na nossa Bíblia, a luz criada não tem nada a ver com o Sol é criado depois dos astros, tá certo? Então aí está as disfunções, distorções explicadas na nossa Bíblia. E principalmente quando nós vamos falar na criação do homem. Aí a coisa fica preta. Lá ele diz simplesmente que, no Gênesis 3, que Deus criou o homem, a humanidade e pronto. Ele não faz detalhe. Aqui não. Aqui no Gênesis 1,
pegando a Bíblia do Meir Melamed Matzila, o Deus do Gênesis 1 cria ambos simultaneamente. Olha só, já disse isso em outra coisa, em outro lugar. Então, cria ambos. Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E Deus fez o homem à sua imagem, segundo a sua semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre os quadrúpedes em toda a terra, e em todo o réptil que se arrasta sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os, na tradução, mas é o, criou. E abençoou-os Deus e disse-lhes: frutificai e proliferai, e enchei a terra e subjugai-a, e dominai. A palavra dominus quer dizer Senhor, sobre o peixe do mar, as aves dos céus e todo animal que se arrasta sobre a terra. Eis que vos tenho dado tudo que há sobre a terra, sobre a face da terra. Então, o homem é dominus, Senhor, nós não somos. Quem consegue conter um tsunami? Quem consegue conter um terremoto na escala de, quem foi? 9. Foi uma coisa absurda, recentemente, que destruiu, não sei, foi na Guatemala ou na Nicarágua. Então ninguém consegue. A ciência consegue, no máximo, predizer de quando é um tornado. Quando é que um ventilador vai soprar um tornado para ele ir para cima em vez de vir para baixo, né? Então, aqui nós temos que desmontar a Bíblia. E no caso aqui do Gênesis 1, no Gênesis 3, não detalha, diz apenas que criou a humanidade, não é o homem e a mulher. Aqui no Gênesis 1, o homem e a mulher, em igualdade de condições e de dignidade, não diz que eles eram hermafroditas, mas o texto hebraico original diz que eram hermafroditas, e por isso que no Gênesis 2 vai dividi-lo. Aqui não tem essa noção. Mas reinam, e reinem, e dominem. E Jesus Cristo disse diante de Pilatos, quando Pilatos perguntou: sois rei? Se eis o basileis, em grego, ele disse: basileis ei mi. Sim, tu dizes, eu sou rei. Nasci e vim ao mundo para testemunhar essa verdade. Que verdade? O que está dito no Gênesis 1, que Deus nos criou para sermos reis, reis do universo. Fazer um converscote no Sol, dar uma voltinha pela galáxia de Andrômeda, seguir o Sol na direção de Alfa do Centauro, que o Sol está correndo a uma velocidade enorme, arrastando o nosso sistema solar para a Alfa do Centauro, que é um Sol gigantesco. Então, nada disso se sabia, mas nós tínhamos esse poder, dominai. E Jesus tinha esse poder. E Jesus disse que nasceu e veio ao mundo para dar testemunho de que isto aconteceu. Deus deu ao homem e à mulher originais poder e domínio sobre todo o universo criado. Aí, já em Gênesis 2, não, aí plantou o jardim do Éden e ali colocou o homem que formou. Fez o homem porque ele não existia quem cultivasse a terra, lavrador. Ora que meleca. Então, nós nascemos para ser lavrador. Vamos destruir a cidade, voltar para o campo, porque o desejo de Deus é que todo homem seja lavrador, cultivar a terra. Lá diz, para ser senhor do universo, rei, dono do universo. E fez brotar toda árvore cobiçável, a do bem e do mal, e dali se espalhava o rio que corre ao oriente, tal. E aí, continuando, é do contrário, viu? De trás para frente. De toda árvore do jardim podeis comer, e da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, porque no dia em que comeres dela morrerás. Mas disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Então, aqui está só um ser humano. Veja bem, no Gênesis 3, ele fala da humanidade criada, segundo a ciência, né? São 5 lugares em que aparece simultaneamente o ser humano. Simultaneamente, segundo o doutor, professor Colin McIvedy, o maior antropólogo e cartógrafo que se conhece.
São raças diferentes, a vermelha, a branca, a amarela, a negra e não sei qual seria a quinta, mas são 5 raças. E ele bota no globo terrestre rodas no atlas dele, onde cada raça apareceu simultaneamente. Então, Adão e Eva é um mito. O Papa Francisco disse isso e o povo ficou escandalizado. E aqui, Gênesis 1 diz que criou macho e fêmea, e diz que o criou. Aqui a questão do livro Lilith, que Roberto Sicuteri diz que os rabinos discutem a questão do hermafroditismo de Adão e Eva, porque na verdade era um só, Adão, e os chamou homem, Adão, porque tirou-os da Adamá, fez do barro. Olha como faz sentido. Homem, e os chamou homem. Por quê? Porque foram feitos do barro, de Gênesis 1, né? Então, e aqui o homem é senhor e é abençoado, e aqui o homem é lavrador e é amaldiçoado. Você já sabe, não vou ler o resto. Ele é amaldiçoado porque come da fruta que a mulher dá a ele, e essa história da costela, que em hebraico é sela, é porque no Gênesis caldeu, os personagens centrais são Enki, o Adão, e Ninurseg, a Eva. E o que é que acontece? O paraíso é dado por Anu e por Ki, o Deus que cria tudo de uma só vez, mas vai ser agora enfeitado, dividido, e Ninurseg então cria o Edim, o Éden. E aí Anu e Ki, ou Namu, que é a esposa de Anu, pode ser às vezes chamada Namu, outras horas é chamada de Ki. Então ela cria o paraíso, o Éden, da qual fala o Gênesis 2. E aí, ali ela vai morar com Enki, que é o seu esposo, irmão e esposo, né? Então Anu e Ki tiveram Enlil, que é o mais velho, depois Enki, que é o mais velho, depois Enlil, depois Ninurseg. Enlil fica com o pai, lá em cima, mas Enki desce à terra junto com a sua irmã e esposa, Ninurseg. E aí ela, vamos dizer assim, enfeita a criação de Anu, fazendo com que uma porção de terra se tornasse o paraíso. Então, o paraíso criado por Javé, no Gênesis 2, não aparece no Gênesis 1, veja só, que coisa estranha. E o homem criado em Gênesis 1, que é a humanidade criado no Gênesis 3, no Gênesis 2 é apenas Adam, né? Criado do barro, da Adamá, então é para fazer um jogo de palavras, e os chamou Adam. Como é que pode os chamar de Adam? Depois Adam vai virar Adão, e quando separado, a fêmea vai virar Eva. E dentro da concepção do Gênesis 2, Adam, tanto faz, os dois, bifronte, portanto hermafrodita, é feito para lavrar a terra. Meu Deus do céu, que destino terrível nos esperava, né? Viver no campo a vida toda. Muita gente gosta, mas para mim não seria legal. Eu gosto de livros, gosto de cultura. Então, me daria bem na Caldeia, principalmente na cidade de Ur, que era um centro cultural. Mas então seríamos lavradores na cabeça do Deus Javé, que é outro Deus. Na cabeça do Deus El, Adam é o nome de um só, do casal, que são abençoados e recebem o senhorio de toda a criação, universal. E Jesus Cristo diz: nasci e vi o mundo para dar testemunho desta verdade. Eu sou Senhor de toda a criação, da terra, da água, do fogo e do ar, que é o símbolo da totalidade. Então, Jesus está em Gênesis 1 e não em Gênesis 2. Vós sois daqui, de baixo, eu sou de lá do alto. Então Jesus diz que é ele o homem criado em Gênesis 1, explicitamente, que ele não é o Adam
criado em Gênesis 2 para lavrar a terra, ele não faz nada e come e bebe. Não, ele era carpinteiro na infância e na juventude. Mas ele mostra que ele é senhor das águas, andando sobre as águas, que é senhor dos ventos, quando amanhã na tempestade, que é senhor da matéria, fazendo 3 pães e 5 peixes se multiplicarem por 200. E aí, então, ele mostra que essa verdade do Gênesis 1 é correta. E aqui está o problema, a cosmogonia mesopotâmica, que está no livro de Mircea Eliade, fundador da cadeira de mitologias comparadas e religiões comparadas. Então, não há concordância entre o Gênesis 1, onde o homem é criado com dignidade de igualdade de dignidade, tanto o macho como a fêmea, e os rabinos interpretam como sendo hermafrodita, um homem, Adão. E em Gênesis 2, fala-se que é um corpo tirado da terra, da Adamá, para lavrar o solo, cultivar o solo. E depois tira a sua costela, estava aí. Costela, sela, quer dizer lado. Sela quer dizer costela, mas quer dizer lado. Então, na Mesopotâmia, em que Inenu segue, na brincadeira dele lá no Éden, Edim, criado por Ninuseg é quem manda, e ele é infiel, e em determinado momento ela lança uma maldição sobre ele, ele começa a morrer. Vai morrendo, apodrecendo devagar, e aí Enlil, seu irmão mais novo, que está no céu, diz: meu pai, veja lá embaixo, Ninuseg está matando seu primogênito Enki, não permitas. Então Anu, junto com a sua esposa Ki, manda um mensageiro para Ninuseg dizendo: você não pode fazer isto. Traga meu filho de volta. É uma ressurreição também, viu? Nós já temos a ressurreição de Istar, Inanna, né? Quando ela decida de estar aos infernos, aqui de novo. Aí o que é que acontece? Desculpem, eu vou ter que velar. Porque Ninuseg está nua e ela se coloca de cócoras e sobre as pernas de Enlil ela se senta. Isso quer dizer o quê? Que o poder da cura dela está na vagina. O texto é explícito. E onde dói mais, meu marido? Aí ele diz, e ela se senta ali em cima com a vagina e cura. E onde dói mais, meu marido? O corpo já está praticamente todo curado, ele diz, na costela. Aí ela se senta nas costelas dele, com a vagina, e aí daquela costela, ao contrário de simplesmente ficar curada, sai uma deusa lindíssima que vai enfeitar o Edim, o paraíso. Essa é a história da costela no original. Não tem nada a ver com Eva, sai uma deusa que é de Enki, da costela de Enki, que o escritor bíblico transformou em Eva. E aí, assim o Adão bifronte termina sendo dividido em 2 metades, uma metade fêmea, metade macho, e ainda dá o detalhe, cobriu com carne o que faltava a cada um, quer dizer, a parte masculina é dividida ao meio e a metade masculina é duplicada, coberta. Nós temos 2 lados. E a metade feminina, dividida ao meio, é completada com a outra metade. Dá o detalhe, então eram realmente bipolares. Então, na nossa explicação aqui, então nós aqui estamos velados, o que aconteceu está aqui e aqui. Jesus foi criado aqui, no horizonte cósmico, nas trevas divinas. Então, aliás, nem aqui, mas aqui ele habita, é o Logos, né? É o Verbo. Então, a criação divina chega até aqui, apesar de exceder. Aqui é a criação de Javé, que é a verdadeira criação, lindíssima no Gênesis 2, o paraíso, vocês podem ler, né? Em todas as, tanto no que eu acabei de ler de Mircea Eliade, não, de Robert Graves, a criação de Javé depois é cantada pelos anjos e pelos querubins. E aqui em Gênesis 2, e Deus plantou
toda a planta do campo e fez chover, e formou o homem, e plantou o eterno Deus um jardim no Éden, no Oriente. Éden, para Éden é quase nada, né? E colocou ali o homem que formou. Só o homem, Adão, não tinha mulher. Fez brotar o eterno Deus da terra toda a árvore para regar o jardim, dali se espalhava. E disse: não é bom que o homem esteja só. E aí, é, e aí ele faz, está na outra página, para a esquerda, e aí ele far-lhe-ei uma empregada, meu Deus do céu, que fique diante dele, e formou o eterno Deus da terra todo animal do campo, e trouxe ao homem. O que você prefere? É uma égua, uma besta, uma zebra, uma cabrita, ou a mulher que eu criei? E Adão diz: não, eu prefiro a mulher que é semelhante a mim, é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Então a história toda eu estou resumindo aqui do meu modo, fazendo um certo humor, mas no final das contas é assim. É assim. Então o que é que acontece? O tronco encefálico, criado para nos punir. Então, Javé está aqui, é o criador do Gênesis 2. Do Gênesis 1 não temos como representar a não ser naquela figura que... vou mostrar a vocês de novo. A figura da criação do Gênesis 1 seria... Já que nós voltamos, então vamos voltar. Legal. Esta. Então, Jesus está aqui criado no Gênesis 1. Para os cabalistas, Reshit. Portanto, só ele. E em Gênesis 2, também é criado somente Adão, mas em outro espaço. Não é neste espaço aqui. É neste espaço aqui. Porque este céu é o céu de Deus. E este céu é o céu dos deuses. Javé é um entre os deuses, o mais poderoso. Quem é semelhante a Javé na Assembleia dos Deuses? Diz o Salmo. E o professor Mark Smith diz: poderoso é Javé diante de todos os deuses. Então aqui é o céu dos deuses, do qual Javé é o maior. E o juiz Jefté, quando vai negociar a paz com o rei dos Amonitas, ele diz: porventura não é a nossa terra, Eretz Israel, não nos foi dada por nosso Deus Javé, como o vosso Deus Quemosh vos deu a vossa? Ele reconhece então uma identidade, não igualdade, entre Javé e Quemosh. Então, gente, vamos deixar as besteiras de lado, né? Vamos deixar o catecismo e vamos ficar adultos em Cristo. Então, aqui é o céu de Deus, aqui é o céu dos deuses, Quemosh, Javé, Nitur, Ninurseg, e vai por aí. Nergal, que o autor do Gênesis usou, Nabô, e nós aqui fomos aprisionados como castigo por Javé, era aí que eu estava, colocando aqui a nossa prisão. Os nossos sentidos aqui são 5% do nosso cérebro, então o nosso cérebro recebe só 5% dos nossos sentidos e o resto é aprisionado aqui. Então, se abrirmos essa caixa preta, vamos ver a realidade, mas cuidado, se abrir antes do tempo você pira, fica maluco, né? Você vai ver coisas que os outros não veem, como Moisés, vai ver um anjo na sarça ardente e aí por diante. Então, e dependemos da comida. Então, este é o homem hoje. Este era o homem criado por Javé. De qualquer maneira, bifronte, porque cada lado é Binah e Kokmah, feminino e masculino. Então, para os cabalistas é assim. Então, sintetizando tudo, para não ir muito além, este é o resumo. Então, aqui está o céu de Deus, onde Reshit foi criado. Aqui está que é a fonte cósmica da informação, segundo os russos, PhD, doutores russos,
a fonte cósmica da informação. Segundo os filósofos, o pensamento pensante. Aqui está o céu dos deuses, como já mostrei. Quemosh é considerado idêntico a Javé por Jefté no livro dos Juízes. Leiam lá na Bíblia, na sua Bíblia. O nosso Deus Javé nos deu essa terra, como o vosso Deus Quemosh vos deu a vossa. E nos Salmos, poderoso na Assembleia dos Deuses é Javé. Ora, então, se há uma Assembleia dos Deuses, então há deuses. E aqui, então, o céu do Titã, de nós, homens, que quisemos desafiar como os titãs desafiaram Zeus, nós desafiamos Javé. E ele nos colocou nessa prisão. E nessa prisão nós temos inteligência, vontade, memória e sensibilidade, e o nosso cérebro cortical só recebe a informação dos nossos sentidos. Então o nosso cérebro cortical só recebe a informação dos nossos sentidos. Está aqui. Córtex cerebral. Então, o cérebro límbico e o cérebro reticular e o cerebelo recebem todo o restante da informação, 95% da informação. Se nós chegarmos a ele, teremos como ver o mundo dos deuses. Então, aqui está uma representação humana. Não adianta nada o que nós temos aqui, a luz da informação e da informação entra, mas 5%, 2,5% em cada hemisfério cerebral, e 95% está aqui. Então o que nós vemos é pouquíssimo, graças ao poder do chefão, que está aqui, e tem toda a informação. Todo o poder me foi dado no céu e sobre a terra, de Jesus Cristo. E é aqui que se forma o holograma que nós vamos mostrar a vocês. Eu pensei que seria aqui, nessa aula, mas não é ainda. Então, esse holograma, à esquerda, é um monge budista conversando, aquele em estado de meditação. A alteração é notável. No sonho, portanto. Então, parece que o caminho para abrir a caixa preta é o sonho. Aí nós teremos que continuar daqui para frente, falando sobre este material, que foi o motivo da minha conversa com Javé, e esse material foi xerocado para que vocês vejam o que é que está além do cérebro, que o cérebro não pode ver. Aqui está colorido, é uma ilusão, nós vemos uma miragem. Então o monge budista aqui na direita está sonhando, portanto, o que ele vê? Uma ficção, uma fantasia. Abre os olhos, o que é que nós vemos? Uma ficção, uma fantasia. Ou de olhos abertos, acordado, ou de olhos fechados, o que ele vê é uma miragem, é uma fantasia. A diferença é que nós acordamos do sonho. E aqui nós só acordamos quando morremos. Quando morremos, então fechamos os olhos para esse mundo e acordamos no mundo de Javé. Isso vai ser o final da história. Então aqui está toda a estrepulia que foi feito por Javé para que nós fôssemos punidos e recebêssemos a corrente de informação e de informação, todos os nossos corpos, mas o corpo físico, material, ele é privado dessa informação, tendo, contudo, a inteligência, a vontade, a memória e a sensibilidade, que são as 4 partes da árvore e as 4 partes do caribu, mais o cérebro reticular, através do gato, que nós mostramos aqui, o engatamento das células que saem da medula como é que se chama, meu Deus do céu? Agora, gânglio ilíaco, sistema simpático. Então, através do engatamento do nervo no sistema simpático, ele nos cega. É isso aí. Cegos guiando cegos. Então,
só vemos 5% da realidade. E esse 5% é isso que nós estamos vendo aqui. Os 95% estão escondidos. Curiosamente, não sei se é mera coincidência, mas a ciência descobriu que só há no universo 5% de matéria detectável, matéria tectônica, e 95% é de energia escura e matéria escura. Há uma semelhança muito grande. Há uma semelhança muito grande. Seria o universo o homem total? Os 5% de matéria tectônica seria o que nós percebemos? E os 95% de matéria escura e energia escura seria o que o nosso tronco encefálico, o sistema reticular, retém, prende, mas se entrarmos nele, poderemos ver? Bem, vocês é quem decidem. Fiquei sem dar a você fazer a leitura, eu corri tanto, né, para fazer essa cópia. Terminei apenas mostrando o seguinte: no final das contas, é esse artifício criado biologicamente. Aqui nós temos células livres que vão informar ao cérebro o que nossos sentidos veem, os 5 sentidos. E aqui estão as células ganglionares, que são ligadas ao sistema simpático e que escondem. Elas nos seguem. Levam a informação para o sistema reticular. E ele não nos permite acesso a essa informação. Pronto. Então está dito, encerrarei o vídeo com mais de 1 hora e a nossa meta será essa. Atingir o céu dos deuses. O mundo de Javé que está escondido para nós, e o que nós vemos é o mundo dos titãs, que somos nós, que desafiamos Zeus, que achamos que éramos maior do que Zeus, do que Deus, Javé. E é parecido, né? Os gregos são fora do comum. E então, desafiando Zeus, os titãs fizeram o mesmo que nós fizemos, desafiando Javé, foram punidos, foram colocados no Erebo, e nós, desafiando Javé, nosso cérebro ficou reduzido a uma melequinha, e nós interpretamos apenas aquilo que nos vem de dentro como sentimento e de fora como sensação. 5%. Exatamente a mesma quantidade de matéria tectônica do universo total. Muito bem, muito obrigado por terem visto o vídeo até o final. Esse vídeo encerra com essa figura, né, bem delimitado aqui, ó. É nessa linha vermelha que nós queremos entrar. E aí vamos ler para vocês o artigo do Dr. Newberg e do Dr. Linas, que vai permitir fazer uma ligação entre o sonho e a nossa visão do real, que esconde o deserto do real, que para nós não vemos, então não é nada, é um deserto. Mas para quem vê, como Moisés, não era um deserto. Então, muito obrigado a todos por terem tido a paciência de ouvirem o que eu colhi da sapiência daqueles mais sábios do que eu. Não estou dizendo nada de meu, a não ser aquele esquema que eu fiz. E aqui encerramos a nossa sequência de vídeos, curso de Tarosofia, por um tempo. Vamos continuar depois com aquele material xerografado dos 2 neurofisiologistas que dizem que há um mundo espiritual, ou seja, invisível, e que nosso cérebro tem um programa para chegar a este mundo. Vamos então ver. É parecido com o sonho, só que quando abrimos os olhos no sonho, acordamos e vemos esse outro sonho, essa miragem, que aí dessa não acordamos, só quando morremos. Quando morremos, acordamos, segundo as experiências de quase morte. Pedi a minha filha, ela não quis, mas no YouTube tem várias experiências de quase morte, onde eles viram o deserto do real, o mundo de Javé. Não ainda o mundo de Deus, não, viu? O mundo de Javé. Muito obrigado. Então, deem o seu like, vejam o vídeo e espero que eu esteja cumprindo o meu papel
disseminar a verdade, compartilhar com vocês aquilo que eu aprendi e aquilo que é hoje a certeza que me faz esperar o futuro com bastante tranquilidade. Obrigado e até a próxima.